Shalom Adonai, amados irmãos e amantes da palavra. Olha nós aqui novamente para refletirmos a palavra do Senhor, pois ela é viva e eficaz. Amém? Ela é o bálsamo, ela é o rio que jorra do trono de Deus, é o manancial do Senhor. Vamos refletir agora mais uma vez em Neemias capítulo 3. E diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois continuaram até a torre de Sem, que consagraram até a torre de Ananael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. Amados irmãos, no capítulo 4, diz assim, Neemias 4, verso 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: agora veja que a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Então, irmãos, a obra é grande e extensa. Extensa e grande é a obra. Gostaria de falar das portas, mencionar a primeira porta que Deus mandou, que Deus orientou Neemias a reparar, a reconstruir. Sabemos que, como eu falei anteriormente, Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, cargo de alta confiança do rei. E diz a palavra que o Senhor dera carta a Neemias através do rei para restaurar os muros de Jerusalém. E a primeira porta que ele restaurou é a porta das ovelhas. Por quê? Esta porta era a mais próxima do templo. Os animais não podiam passar por nenhuma outra porta, senão por esta. E essa porta é a única porta que foi consagrada. Essa porta tem relação com a questão da consagração. Ela é a única porta que foi consagrada pelos sacerdotes. E o que tem a ver esta porta com a minha vida? Porque ela está ligada, ela está relacionada à consagração. Tudo em nós tem que ser consagrado ao Senhor. Amém, irmãos? Se o violão que você comprou, o violão que o Senhor te deu, se ele foi consagrado para Deus, para o Senhor, ele só pode ser usado no louvor do Senhor. Ok? É um exemplo. A porta das ovelhas foi consagrada ao Senhor pelos sacerdotes. Há áreas de nossa vida que não queremos consagrar. Essas áreas são as áreas que Satanás vai lutar para te derrubar. Por isso, irmãos, vamos consagrar todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Porque aí ficará nos cuidados de Deus. Você consagrou, Deus vai cuidar. É claro que você vai se dedicar também, não é verdade? Em Êxodo 29:9 diz: Moisés consagrou as vestes dos sacerdotes e tornou-as santas. Aquelas vestes eram exclusivamente consagradas aos sacerdotes e elas eram consideradas santas ao Senhor. Aquilo que nós não consagramos a Deus de nossa vida não tem valor para o Senhor. Consagrar é o quê? É dedicar algo a Deus. Você já consagrou sua vida a Deus? Você já consagrou a sua casa a Deus, seus filhos? Você já consagrou sua mente para Deus, seu ministério a Deus? Deus leva a sério, irmãos, essa questão da consagração. Temos que passar por esta porta, a porta das ovelhas. Ou seja, temos que consagrar nossas vidas. Esta porta tem que ser restaurada, a porta da consagração. Passar pela porta das ovelhas é
Significa o quê? Consagrar. Não, a partir de agora, a minha vida está consagrada ao Senhor. Tudo que é consagrado não é mais meu, é dele, é do Senhor. Você pode até usar, mas não te pertence mais. Não me pertence mais, como diz aquela brincadeira. Isso não me pertence mais. Quando eu passo pela porta das ovelhas, minha vontade não mais prevalece. Nós não temos mais a vontade própria. Então, quando você passou por esta porta, a porta das ovelhas, você agora é exclusivo. Você é propriedade do Senhor. Em Ezequiel 47, de 1 a 7 diz: e fica claro que quando estamos no nível profundo com Deus, não temos mais o controle de nossas vidas. Irmãos, em Ezequiel 47, 1 a 7 diz sobre a questão das águas. Né? Vamos adentrando ao rio e chega um ponto que está tão profundo as águas que não temos mais controle, somos levados pelas águas. Ao passar pela porta das ovelhas, entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida. Meu sacerdócio, ou seja, a minha autoridade, foi impregnada, ela foi colocada, ela foi determinada em sua vida. Então, passar pela porta das ovelhas, além de ser consagrado para Deus, a sua autoridade, o seu sacerdócio foi restaurado. O que é sacerdócio? É unção, é autoridade, é uma sabedoria de Deus para abençoar outros com a graça do Senhor. Restaurar a porta das ovelhas é lembrar que esta porta, ela está falando do quê? De cura também. Em João 5,2 diz que na porta das ovelhas, após passar pela porta das ovelhas, havia também um tanque chamado Betesda, que quer dizer misericórdia, né? Tanque da misericórdia. Então, quando você passa pela porta das ovelhas, você é conduzido ao tanque de Betesda, que é o tanque de misericórdia. Restaurar a porta das ovelhas, além de restaurar o sacerdócio, além de restaurar a consagração, é também um lugar de misericórdia. Em João 12,15 diz que Jesus entrou pela porta das ovelhas, pois ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O próprio Jesus passou pela porta das ovelhas e ele declarou: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você passa pela porta das ovelhas, você reconhece que só Jesus é rei. Você entende que só ele é rei. E não há mais necessidade em matar ovelhas para contactar com Deus. A porta das ovelhas é o próprio Jesus. Está escrito em João 10, 7 e 9. Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Quem entra por mim, ou seja, por esta porta, será salvo e achará pastagem. Amados irmãos, ninguém entra no aprisco se não passar pela porta das ovelhas. Não tem como. Só pode entrar para o aprisco do Senhor quem passar por esta porta chamada Jesus. A única porta que não tinha ferrolhos era a porta das ovelhas. Por quê? Porque a porta das ovelhas significa que a salvação está aberta para todos quanto desejarem. A porta da salvação está escancarada. E lá só passa a ovelha. Lá não passa bode. A salvação está aberta para todos. Irmãos, quando você passou pela porta chamada Jesus, ele diz: eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. Quando você passou por esta porta, o seu nome foi escrito no livro da vida. Só passa por esta porta quem for ovelha. Então, amados, a porta das ovelhas também é chamada de porta do gado. Restaurar esta porta é restaurar, como eu já falei, a autoridade, o sacerdócio, a consagração e a misericórdia. Amém? Ela representa a pessoa, essa porta representa a pessoa de Jesus Cristo.
essa porta não tem trancas, ou seja, está aberta. A porta da graça está aberta. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro. Que você possa, que o Senhor venha restaurar a sua consagração a Ele, a sua autoridade, né? E que a misericórdia do Senhor seja restaurada na sua vida. Vamos valorizar, amados irmãos, essa questão da consagração. Deus nos consagrou. Deus te consagrou. Se você ainda não entendeu isso, peça a Deus que Ele te dê entendimento. Pois você foi chamado para ser bênção. Ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Saiba disso. Você é um sacerdote do Senhor. Você tem a autoridade do Senhor. Você foi chamado para ser uma pessoa consagrada e a misericórdia de Deus te acompanhe. Amém? Que nós possamos entender que quando Neemias reparou as portas, as 12 portas dos muros de Jerusalém, como diz lá em Neemias 4, grande e extensa é esta obra. Não tem como permanecer nesse caminho sem consagração. Viver de qualquer jeito. Você foi chamado para ser consagrado. O que é consagrado? Separado para uma missão, para uma obra. E Ele te deu autoridade. Esse que vos dou autoridade para expulsar demônios. E Ele colocou em teu coração a misericórdia. Amém? Para exercer também essa misericórdia. Deus te abençoe com toda sorte de bênção, em nome do Senhor. Amém.